Irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, diretamente de Nazaré, do lugar da encarnação, do lugar onde Jesus fez a experiência de família, com a Sagrada Família de Nazaré, chegando até a sua casa, no seu coração, na sua vida. Hoje queremos falar desta cidade que inspirou tanta santidade em tantas pessoas, tantos irmãos e irmãs que quiseram viver aqui, como os franciscanos e tantos outros religiosos, famílias e peregrinos que vêm até aqui para encontrar o Senhor Jesus, encontrar a espiritualidade de Nazaré, encontrar o aspecto mariano e o aspecto de São José na sua vida. E no ano 1888, esta cidade recebeu um peregrino, que depois voltou a viver aqui por mais 3 anos. Uma pessoa extraordinária, Beato Charles de Foucauld, que experimentou a espiritualidade de Nazaré, a experiência da vida evangélica, da vida simples do cotidiano, do silêncio. Hoje, no nosso programa, recebemos Padre Marco Cosini, que pertence à fraternidade dos Piccoli Fratelli di Jesus Caritas, família espiritual de Charles de Foucauld, que há 7 anos vive aqui em Nazaré. Padre Marco, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Minhas saudações a todos. Saudamos também André Luiz, que nos trará os pedidos de oração de todas as pessoas que estão nos acompanhando de casa. E bem-vindo aos nossos cantores, Padre Jordan César e Marcos Alain. Padre Jordan é um franciscano da Fraternidade de Nazaré e Marcos Alain, que o auxiliará. Bem-vindos a todos e queremos começar nosso programa falando um pouco do senhor, Padre Marco. Há 16 anos que é sacerdote. Sim, há 16 anos. Sou sacerdote fazem 16 anos. Fui um sacerdote diocesano por alguns anos. Há 8 anos, mais ou menos, entrei para a Fraternidade dos Pequenos Irmãos de Jesus Caritas, de Charles de Foucauld. O senhor é italiano, de Spezia? Sim, sou de Spezia. Portanto, é italiano, mas missionário em Nazaré. O senhor fala árabe? Sim, falo árabe, tento. Capelão do hospital italiano? Sim, sou capelão do hospital italiano. Trabalha com os doentes e com certeza faz coisas bonitas. E entre estas coisas é o guardião, cuidador do lugar onde viveu o Beato Charles de Foucauld, em Nazaré. Padre Marco, poderia nos falar da pessoa maravilhosa que foi Charles de Foucauld? Sim, claro. Charles de Foucauld, antes de tudo, como o senhor dizia, é um beato da Igreja Católica. Nasceu em 1858, na França, e morreu em 1916, no deserto do Saara. Porém, sem dúvida alguma, no seu percurso, no seu caminho, os anos que viveu em Nazaré, com a espiritualidade de Nazaré, foram essenciais, fundamentais para a sua experiência de fé. Charles de Foucauld, no entanto, é uma pessoa, como posso dizer, redescobriu e ofereceu à Igreja a possibilidade de reencontrar um pouco o aspecto da vida de Jesus e da sua espiritualidade, que depois emergiu como parte de sua vida. Charles de Foucauld amava dividir a vida de Jesus em 3 grandes partes. A vida escondida em Nazaré, que é, assim dizemos, a maior parte e, paradoxalmente, a menos conhecida da vida de Jesus. O tempo da vida no deserto, que ao invés é a menor parte, que foram 40 dias no deserto, e depois a vida pública de Jesus, que foram os 2 ou 3 anos de sua vida que conhecemos muito bem pelos evangelhos. Portanto, de cada uma destas partes da vida de Jesus, Charles de Foucauld associava uma forma de vida, a da vida pública, a forma de vida dos missionários, de quem anuncia diretamente o evangelho com suas palavras, com os sacramentos, a vida do deserto. No deserto, ele associou a vida de quem vive na completa solidão, na procura de Deus. Depois, existe uma outra parte da vida de Nazaré, aquela vida a qual Charles de Foucauld se sentia chamado, isto é, a uma vida muito comum, muito simples, no qual Deus estava em primeiro lugar, absoluto, porém uma vida imersa nas coisas da vida cotidiana.
A figura de Charles de Foucault, que para mim é um ícone belíssimo, é o da procura de Deus. Porque Charles de Foucault teve dúvidas. E não foi fácil, né, Padre Marco? Porque para viver o Evangelho, procurar Jesus, Charles de Foucault teve muitos momentos de incertezas, de uma juventude um pouco difícil, podemos dizer, cheia de dificuldades, mas sobretudo de vivacidade, se podemos chamá-la assim. Sim, sem dúvida alguma, não foi um período tranquilo. Foram anos de distanciamento de Deus, que ele declara humildemente e com sinceridade, como é típico da pessoa de Charles de Foucault. Anos que ele se divertiu muito, porque veio de uma família nobre e que tinha muito dinheiro à disposição. Porém, uma vida assinalada pelo sofrimento, porque aos 6 anos perdeu os pais. E assim se distanciou da fé, que porém depois reencontrará no seu caminho. Certamente, um aspecto muito atual, que me toca muitíssimo na figura de Charles de Foucault, é sem dúvida o aspecto do discernimento. Ele foi uma pessoa que jamais deixou de se perguntar qual seria a vontade de Deus a seu respeito. Nem mesmo quando já tinha feito sua escolha de se consagrar a Deus. Continuamente ele se perguntava: aquilo que eu estou vivendo é o que Jesus está me pedindo ou não? E, sobretudo, a sua pergunta era o que poderíamos dizer uma espécie de tradução da palavra discernimento. O que Jesus faria no meu lugar? O que faria Jesus de Nazaré neste momento? Nesta situação que estou vivendo? O que ele não faria? E destas perguntas vinham para fora as suas decisões, que dizemos vinham das tribulações. Os seus diretores espirituais e, sobretudo, o padre Evelyn, que dizem ter sido a sua maior referência espiritual. Aquilo que mais me toca é o que se diz dele, que tinha uma vida normal. Podemos dizer comum verdadeiramente, uma pessoa que procurava Deus, não é, Padre Marco? Sim, sem dúvida, uma vida normal. Ainda que em certos aspectos assinalada pela sua personalidade muito, como eu poderia dizer, difícil de controlar. Na sua juventude, ele foi a uma viagem para o Marrocos. Ele se vestiu como um judeu para não ser reconhecido pelos habitantes do Marrocos, que eram muito intolerantes em relação aos cristãos. Fez essa viagem acompanhado somente por uma pessoa que conhecia o percurso e para lhe mostrar o mapa do Marrocos, para poder oferecer ao Estado francês não a possibilidade de entrar em conflito que lhes interessava. Porém, certamente a escolha que fez, como cristão, foi a escolha de viver a fé, de uma vida no cotidiano, no ordinário, de uma vida feita de coisas muito simples. Em relação à vida cotidiana, o trabalho para Charles de Foucault era um aspecto fundamental de sua espiritualidade. O trabalho e a oração também. O valor que ele dava ao tempo de oração era muito forte. Também tem a acolhida. Estas coisas que fazem parte de um pouco de cada um, da vida de todos nós, da nossa vida cotidiana. Bem, porque Charles de Foucault veio para Nazaré foram 2 vezes, não é verdade, Padre Marco? Sim, é verdade. A primeira vez como peregrino e com uma pergunta no coração. Depois veio um pouco depois da sua conversão. A pergunta que trazia no seu coração, na peregrinação, era: Senhor, o que queres que eu faça? Depois voltou uma segunda vez em 1897, por 3 anos. Por 3 anos. Antes desta etapa, de 3 anos aqui em Nazaré, ele entrou no mosteiro trapista, onde viveu por 7 anos, porque pensava que era ali o lugar para viver esta vida de Nazaré, esta vida escondida, feita de oração, de trabalho,
uma vida simples. Porém, depois de 7 anos, se deu conta de que não era suficiente. Por isso, eu falei antes do contínuo discernimento de Charles de Foucault. Ele deixou o mosteiro trapista antes dos votos solenes para vir viver aqui em Nazaré, pensando que para viver a vida de Nazaré fosse necessário morar fisicamente aqui na cidade de Nazaré. Mas depois descobriu que viver em Nazaré não significava morar em Nazaré. Nestes 3 anos, Charles de Foucault fez um trabalho de operário das irmãs. Podemos dizer das irmãs Clarissas? Sim, podemos dizer que foi um operário das irmãs Clarissas, porque quando chegou aqui, decidiu colocar-se a serviço de um convento para ter o seu sustento. Dormia numa cabana feita de madeira, onde se guardavam materiais diversos. Uma cabana vizinha ao convento das Clarissas. Era onde dormia, e dormia pouco. Um lugar que ele descreveu assim muito claro, que quando deitava as costas na parede para dormir, os pés encostavam na outra parede. Eu nem consigo imaginar como ele conseguia dormir assim. No entanto, viveu como um operário dessas irmãs, fazendo pequenos serviços, entre os quais um se fez notar, que era de desenhista de pequenas imagens. As Clarissas podiam vender em favor do mosteiro, e ele era muito capaz, muito bom desenhista e pintor. E depois Charles de Foucault viveu em Nazaré e vocês, hoje, são pequenos irmãos de Jesus Caritas. São os guardiões deste lugar. É verdade, padre? E é certo falar assim? Sim, é certo. Atualmente, somos nós os guardiões deste convento, deste mosteiro, onde viveu Charles de Foucault. Porém, quero dizer que antes de nós fazemos parte de uma tradição, de uma presença orante que existiu aqui há muito tempo. Porque no início existiam as Clarissas. Depois das Clarissas, por 60 anos, as pequenas irmãs de Jesus. E somente há 20 anos nós assumimos o lugar. Agora nós cuidamos deste lugar, que é um lugar de visitação, de oração e de peregrinação. Seja para os cristãos daqui, que sentem ainda em Charles de Foucault como uma presença importante da história, mas também para todo o mundo, um lugar para fazê-lo conhecido. Passam por aqui milhares de pessoas todo ano para visitar a capela de Charles de Foucault, para rezar no lugar, para encontrar-se, para celebrar a Eucaristia. Padre Marco, esta espiritualidade da vida cotidiana, da vida escondida, simples ainda, é preciso ser descoberta na igreja como filho espiritual de Charles de Foucault. O que pensa disso? Eu acredito que sim. Honestamente, acredito que existe muito a se descobrir. Quando encontramos os peregrinos, uma das perguntas que fazem é esta: mas o que vocês fazem? E quando fazem esta pergunta, a fazem porque pensam talvez que não se vê nada de exterior daquilo que se faz. E assim se pensa que não fazemos nada. Então, eu sempre respondo que nós estamos aqui para viver com as pessoas que vivem aqui como irmãos e com as pessoas que dividimos a mesma história, a mesma vida. Existe muito para se descobrir. Eu acredito que a vida cotidiana é um lugar, eu diria, o único lugar onde podemos encontrar Jesus. É o lugar do Evangelho, no qual podemos ser salvos. Portanto, não existe outro lugar, um momento, um outro tempo, um outro espaço que se possa acontecer. Algumas vezes não consigo entender algumas visões, digamos, de espiritualidade que tentam de alguma maneira fazer com que a pessoa fuja de sua realidade, do seu cotidiano, ou de reservar a espiritualidade de algumas pessoas em alguns momentos, em alguns locais. Eu penso que esta não é uma espiritualidade sadia, não é uma espiritualidade autêntica, mas aquilo de que necessitamos é tomar em nossas mãos a nossa cotidianidade,
com todas as dificuldades, com todas as suas decepções, com todas as suas ilusões, mas também com todas as suas pequenas alegrias que são o sal da vida do homem. Vocês são em 3, os pequenos irmãos de Jesus Caritas. Sim, 3 italianos que vivemos aqui. Cozinham juntos, vivem uma vida de família. Sim, nós cozinhamos. Eu digo no plural porque algumas vezes eu também. Mas sim, procuramos viver uma vida que tenha sinais de um estilo de família. Portanto, como uma família que faz suas coisas, assim nós também procuramos fazer o mesmo. Desde as coisas mais simples, como cozinhar ou limpar a casa, e algumas vezes coisas complicadas, como trabalhos de manutenção, mais ou menos extraordinários. Trabalhamos como operários. Obrigado, Padre Marco. Saudamos mais uma vez André Luiz, que nos falará um pouco das famílias, porque, Padre Marcos, são muitas pessoas, tantas famílias que nos acompanham e nos enviam pedidos de oração, e pedimos ao Senhor e aos teus irmãos que possam rezar por estas pessoas. André, com você a palavra. Nos fale quantas e quais pessoas maravilhosas nos acompanham, que nos encorajam em nosso programa, que nos escreveram. Sim, Padre Bruno, são muitas pessoas que nos pedem orações. E, Padre Marco, o senhor terá 3 pessoas que nesta semana ou neste ano, para rezar por elas. São pedidos de oração que o senhor deve interceder por elas. Então, Maria Ias de São Paulo, capital, começa falando assim. Padre Bruno, acompanho o programa sempre pela TV Canção Nova. Peço oração para a cura da minha depressão. Ela sofre de depressão e nos pede oração. Agora, Maria, nós estaremos rezando por você. Sandra Furlan, também de Itatiba, de São Paulo, Brasil, nos escreve assim. A paz, irmãos. Estou muito feliz e agradecida por este programa que traz a Sagrada Família dentro da minha casa. E eu peço ao Senhor que conceda a cada um de vocês que trabalham no programa Saúde do Corpo e da Alma. E ela continua. Por favor, eu peço oração pela minha saúde e pelo meu esposo Emerson, pelos meus pais Nécio e Zenaide. Ela tem câncer. Então, rezaremos por sua mãe, Sandra. Peço por minha irmã Silvia e por toda a nossa família. Obrigado e um forte abraço fraterno a todos. E por último, Jefferson. Saúdo, Padre. Sou um vocacionado da comunidade Canção Nova. Estou fazendo discernimento, pois gostaria de ser um sacerdote. Nos pede oração pelo seu pai Flávio e sua mãe Luzia e sua irmã Flávia. Rezemos pelo Jefferson também, Jefferson de Marechal Floriano, Espírito Santo, Brasil. Gostaríamos de relembrar que vocês podem enviar um e-mail para nosso e-mail sagradafamilia@cançãonova.com ou através da nossa página no Facebook, facebook.com Em Casa com a Sagrada Família. Podem nos enviar seus pedidos de oração, seus testemunhos e também suas perguntas. No próximo programa, poderemos escolher alguma pergunta sua para a pessoa que será entrevistada. São estes os pedidos de oração, Padre Bruno. Obrigado, André, pela sua participação maravilhosa, que nos traz os irmãos e irmãs que nos acompanham e nos encorajam no nosso programa. Padre Marco, o tempo é pouco. Queremos ouvi-lo no nosso programa, que é uma escola, a Escola de Nazaré. Porém, o tempo está chegando ao fim e estamos na conclusão do programa. A espiritualidade da vida ordinária, a santidade da vida cotidiana, que é possível a todos. Gostaria de lhe pedir alguns conselhos práticos para viver este aspecto da espiritualidade de Nazaré, vivida pelo beato Charles de Foucault, a todas as famílias, leigos, seminaristas, sacerdotes que estão nos acompanhando. Conselhos práticos para viver a espiritualidade de Nazaré.
Então, começo com alguns pontos breves, mas que são práticos e que tiveram efeitos práticos. Primeiro ponto para viver esta espiritualidade, inspirado na imagem de Charles de Foucault, sem dúvida, é o primado de Deus para a vida de qualquer pessoa. Deve-se colocar Deus, colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, no nosso dia. Um segundo aspecto, que são as colunas importantes desta espiritualidade, são o Evangelho e a Eucaristia. São a base na qual se fundamenta a nossa vida, a dos pequenos irmãos. Mas eu acredito que seja fundamental para a vida cristã em geral. O terceiro ponto é como viver isto numa vida fraterna. Uma vida fraterna que se vive em família, que se vive nas escolas, que se vive nos lugares de trabalho e aprender a fazer fraternidade. Este é um aspecto mais prático, do qual eu estou convencido que hoje, mais do que nunca, precisamos de pais e mães que vivam conscientemente seu dever educativo de cristãos, que saibam colocar as mãos na massa, nas situações do dia a dia, nas situações cotidianas, mas também nos aspectos sociais, nos aspectos políticos da vida humana, pessoas de uma igreja com aspecto mais bonito, uma igreja sadia, uma igreja humana. Temos necessidade disto. Talvez não tantos, digamos, místicos, se podemos assim dizer, que falam coisas abstratas demais. Obrigado, Padre Marco. E com o senhor e com todos os irmãos e irmãs, queremos pedir aos nossos cantores que nos ajudem com o canto a preparar nossos corações para consagrar todas as famílias que desejam a santidade, desejam viver a vida de Jesus junto com a Sagrada Família de Nazaré. Ti saluto, San Giuseppe, immagine di Dio Padre. Ti saluto, San Giuseppe, tu sei il Padre di Gesù. Ti saluto, San Giuseppe, santuario dello Spirito Santo. Oh, San Giuseppe, prega per noi. Oh, San Giuseppe, intercedi per tutti noi. Oh, San Giuseppe, prega per noi. Oh, San Giuseppe, intercedi per tutti noi. E queremos consagrar com a ajuda dos nossos cantores que nos ajudaram com o canto, com a presença do Padre Marco, uma presença simpaticíssima, como sempre, um grande amigo, um grande irmão. Consagramos todas as famílias que desejam a santidade na vida ordinária, de vida como modelo a Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do amor verdadeiro e com confiança nos voltamos a vós. Sagrada Família de Nazaré, realiza também nas nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que jamais se faça em nossas famílias a experiência da violência, fechamento e divisão. Cada um que tenha sido ferido e escandalizado, conheça rapidamente a consolação e a cura. Sagrada Família de Nazaré,
o próximo Sínodo dos Bispos possa nos levar a todos à consciência do caráter sagrado e inviolável da família, a sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, escutai-nos, atendei a nossa súplica. Amém. E vos esperamos todos na próxima semana no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, e juntos com o Padre Marco pedimos a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.